Olá, graça e paz, irmãos, espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa segunda aula do módulo A Fé Bíblica do curso livre de Teologia Alimento Sólido. Se você ainda não tem a sua apostila, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar um e-mail e um WhatsApp e você pode usá-los para solicitar a sua apostila. Lembrando que o curso é completamente gratuito, assim também o envio da apostila até você é de forma gratuita. Na aula passada a gente combateu aquilo que não era fé bíblica e nós então argumentamos que otimismo, pensamento positivo, autoconfiança, motivação são coisas que, quando equilibradas na nossa vida, fazem bem. Fazem bem para o nosso relacionamento interpessoal, fazem bem no nosso trabalho, porque ninguém quer ficar perto de gente desmotivada, de gente desanimada, de gente só negativa, né, que só fala de forma negativa, só pensa de forma negativa, e também ninguém quer ficar perto ou se relacionar, principalmente no trabalho, com gente que não tem nenhum tipo de confiança em si mesmo. Então essas coisas precisam ser equilibradas, mas são importantes sim para o nosso relacionamento humano, para o nosso trabalho, mas de fato nenhum desses fatores são fé bíblica. Nós vamos definir hoje o que é fé bíblica. E na sua apostila, na página 1, a letrinha B, o primeiro parágrafo diz assim: é a convicção segura do cumprimento da palavra de Deus. É a convicção segura do cumprimento da palavra de Deus. Ou seja, eu tenho certeza, o que é fé bíblica? Eu tenho certeza de que aquilo que Deus disse vai se cumprir. A fé bíblica é a fé na Bíblia, ok? Mas é a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. Também Deus pode sim falar de maneira pessoal, sem dúvida, comigo, com você, por meio do seu Santo Espírito. E se ele falou algo para você, se ele prometeu algo para você, repito, se ele prometeu algo para você, vai se cumprir. E essa convicção segura de que a palavra de Deus se cumpre, isso é fé bíblica, ok? Então, quero dar um exemplo simples. Vamos dizer que o papai olha para uma criança e promete dar uma bicicleta para ela, para o seu filho, no final do ano. E ele diz assim: o papai comprou a bicicleta e vai te dar no dia de Natal. Aquela criança, vamos dizer que é agosto, aquela criança vai ficar de agosto a dezembro, depende da idade dela, perguntando: papai, hoje é o Natal? Papai, eu já posso brincar com a minha bicicleta? Papai, eu posso ver minha bicicleta? Aquela criança de forma nenhuma vai ter dúvida de que ele ganhou uma bicicleta, porque o papai prometeu, o papai falou e ele crê piamente nisso. Isso é fé bíblica, é a convicção segura, é a plena certeza, é a convicção segura na palavra do papai, é a plena certeza da palavra do papai. O papai, o nosso Deus, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, diz a palavra de Deus. Isso quer dizer que ele não pode nos enganar, ele não pode mentir. E tudo aquilo que ele disse uma única vez. E ele vai fazer com que se cumpra, porque ele não se arrepende daquilo que ele disse, porque ele é um Deus justo, certo, íntegro, de caráter perfeito, pleno e santo. Dessa forma, tudo aquilo que Deus promete há de se cumprir. Como afirmou um homem de Deus no Velho Testamento, de todas as palavras que Deus disse a Israel, todas elas, todas as boas promessas, todas elas se cumpriram, nenhuma falhou. Deus também falou a Jeremias que ele vela por sua palavra para a cumprir. Ele zela, ele cuida da sua palavra para a cumprir. Então, eu e você, se queremos ter fé bíblica, sair desse campo mundano de motivação, de otimismo, de pensamento positivo e trocar por fé bíblica, nós temos que ter plena confiança naquilo que Deus disse, plena confiança na palavra de Deus, plena confiança no que está escrito. Na sua apostila continua dizendo assim: é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. É a certeza de que a bicicleta que eu estou esperando está lá
nos aguardando. Se o Senhor Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas, ou seja, tem uma morada para mim lá, me aguardando. É a certeza de que aquilo que estamos esperando está lá nos aguardando. Ainda que não possamos ver adiante de nós, ainda que a gente não consiga ver, aquilo ainda não se manifestou, mas eu tenho plena certeza. Eu acho bonito um versículo de Jó que eu cito sempre, quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. É extraordinário. Ele é alguém que nasceu muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos, a gente não sabe precisar, mas muitos e muitos anos antes de Cristo. Do Velho Testamento, ele é o livro mais antigo. Então, o livro de Jó, na época dele, muito antes do Messias, ele disse: eu sei, eu tenho convicção, plena certeza, eu sei que o meu Redentor vive e que de sorte que ele vai se levantar de sobre a terra. Eu creio que ele vai ressuscitar, disse Jó. Então, entenda, ainda que Jó nunca tenha visto Cristo, ainda que ele não tivesse vindo, né? Deus ainda não havia enviado seu filho a este mundo, mas Jó, já neste mundo, cria piamente: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é fé bíblica, é ter convicção de que a palavra de Deus irá se cumprir cabalmente, completamente. Hebreus 11:1, na sua apostila, na página 1, cita 3 versões diferentes. Primeiro na Almeida e a última na King James. E diz assim, no Almeida: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, primeiro, a fé é o firme fundamento. O que é um fundamento? É um alicerce. O alicerce de uma casa é o fundamento. A fé é o alicerce, é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. Aquilo que a gente espera está sobre a fé. A fé sustenta a esperança. A fé garante que a esperança fique firme, fique firme. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se não veem. Note que para uma autoridade, um policial prender alguém, ele precisa de provas. Quando ele prova, ele pode prender alguém. A Bíblia está dizendo que a fé é a prova de que aquilo que nós não estamos vendo, mas Deus falou, vai se cumprir. Parece loucura, né? Porque não é uma evidência científica, mas é algo que procede de Deus, a fé. A fé, a Bíblia diz com clareza que é um dom de Deus. A fé, quem gera em nós, é Cristo. É algo sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. É aquele que gera a fé, criou a fé e faz com que ela funcione, com que ela opere na minha vida e na sua vida. Então, ela é algo sobrenatural, mas é algo que produz em nós uma certeza absoluta de que aquilo que nós não estamos vendo irá se cumprir. Eu irei morar com o meu Pai. É uma fé. Jesus está voltando. É a fé que faz com que tenha certeza no nosso coração a respeito do arrebatamento de Jesus, o arrebatamento da igreja. Na outra versão diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas esperadas, a convicção das coisas não vistas. A certeza das coisas esperadas, a convicção das coisas não vistas. Só é possível ter certeza e convicção de algo que Deus disse, porque daí você pode confiar plenamente, porque não vai falhar. Não dá para ter convicção e certeza de um projeto pessoal, como a gente falou na aula passada. Certeza e convicção de que tudo vá bem porque o presidente é o fulano. Não dá. A única forma da gente ter certeza e convicção de algo, fé bíblica, é se Deus disse, se Deus falou. E na versão King James diz assim: ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Note que no Almeida diz é a prova e na King James diz a evidência, né, que também é uma prova das coisas que não se veem. Então, só é possível ter fé bíblica
se recebeu de Deus, sem dúvida nenhuma. E ela só é manifesta em nós por meio da revelação da palavra de Deus, por meio de algo que Deus disse para cada um de nós, por meio da sua palavra ou de maneira pessoal. Na página 2, diz assim, lá no topo: a fé é um dom de Deus. Nós já falamos. Dom é presente. A fé é um presente de Deus. É uma virtude, é uma qualidade de Cristo e um fruto do Espírito Santo, que nos torna agradáveis a Deus. Ou seja, só podemos agradar a Deus por meio da fé. Não tem como agradar a Deus de outra forma. Abra comigo em Hebreus 12, 2. Diz assim a palavra de Deus. Olhando para Jesus, a parte A desse versículo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, focando em Cristo. É um clichê, mas eu quero falar. Tem muitos pregadores que aplicam, mas eu gosto, eu amo esse clichê, na verdade. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro disse: se é o Senhor, deixa com que eu vá ao Senhor. E Jesus falou para Pedro: então vem, né? Vem. E Pedro saiu andando sobre as águas. E tem muitos pregadores que dizem que Pedro começou a afundar quando ele perdeu, né, o foco de Cristo. Quando ele parou de focar em Cristo, começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar ali para as ondas, para o mar revolto, e assim começou a afundar. Eu também creio nisso, de que a fé e permanecer firme na fé. Lembre-se da aula passada: o meu justo viverá pela fé. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Essa fé, ela só pode ser firme e constante em nossa vida se a gente manter o foco da nossa vida, o foco da nossa mente, o foco da nossa esperança somente no Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor, diz aqui nesse texto, e o consumador da nossa fé. Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Deseja? Então, viva pela fé. Creia na sua palavra, toda ela. Viva a sua palavra, toda ela. E obedeça a Deus, as suas direções. E assim você estará agradando o Senhor, obedecendo e reagindo por fé à sua santa palavra. Podemos dividir a fé bíblica, diz na sua apostila, em 4 categorias: a fé comum, a fé salvadora e justificadora, a fé gerada pelo fruto, né, fruto no singular do Espírito, e a fé extraordinária. Nesse módulo nós vamos trabalhar muito essa primeira, a fé comum. A fé salvadora e justificadora nós trabalhamos no módulo passado, salvação. A fé gerada pelo fruto do Espírito nós vamos citar, mas não vamos nos aprofundar. E a fé extraordinária, a gente trabalha ela em um módulo chamado Dons do Espírito Santo. Porém, eu vou falar um pouquinho de cada uma nessa aula. A fé comum, Romanos 12, 3. Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 12. Que 3? Romanos 12, 3, é isso mesmo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Note isso. Primeiro, no começo do texto, Paulo está dizendo assim: cada um de vocês não pense mais de si mesmo do que convém. Ou seja, não sejam soberbos, orgulhosos. Em outras palavras, né, numa linguagem mais coloquial, não fique se achando. Isso é pecado. Pelo contrário, cada um viva segundo a medida da fé que Deus já deu, que Deus já repartiu a cada um. É claro que essa fé não é a fé salvadora, porque Deus não dá um pouquinho de fé salvadora, Deus não dá uma medida de fé salvadora. Essa fé é a fé comum. De onde ela vem?
a fé comum vem do ouvir a palavra de Deus, crer nela e agir de acordo com aquilo que você ouviu e creu. Quer ver? Romanos 10, 17, ainda aí, na carta aos Romanos, 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E nesse texto está dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus dá ouvidos. Eu interpreto assim esse texto. E a fé também, essa fé comum, ela é uma fé crescente, porque cada um pode viver segundo a medida, pode ter diferença de medida em cada um de nós. A fé comum não é a fé salvadora, a fé comum pode ter diferença de medidas em cada um de nós. Nós podemos crescer nessa fé, como também podemos decrescer nessa fé. Repito, a fé comum vem pelo ouvir a palavra de Deus e dar crédito, acreditar nela, agir em direção e em obediência àquilo que nós ouvimos e cremos. Então, a fé comum também, nós podemos trabalhar alguns exemplos à luz da Bíblia Sagrada, na distinção, para a gente poder entender o que é essa fé. Essa fé, a gente afirmou que pode crescer, porque a gente vai encontrar um texto bíblico em que pessoas vão olhar para Jesus e dizer assim: aumenta-nos a fé. Ou seja, era possível que a fé crescesse. Nós vamos encontrar um texto dizendo que a fé, se ela for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, ela também pode ser pequenininha, como ela também pode crescer, se tornar grande. Então, essa fé comum, ela cresce e ela decresce. Essa fé comum, muitas pessoas, até descrentes, podem ter e exercer em parte da Bíblia, em parte da palavra de Deus. Um exemplo: imagine uma família, ali o pai, a mãe e um filho, que vivam princípios bíblicos, ensinos bíblicos acerca do casamento. O marido é um homem íntegro, de bom caráter, que ama sua esposa, fiel. A mulher íntegra, de bom caráter, que apoia seu esposo, que deixa com que ele seja o líder, o cabeça do lar, como afirma a palavra de Deus, e fiel. O filho, ele é obediente a pai e mãe, honra pai e mãe, porém não são salvos, são incrédulos. Essa família vai ter harmonia? Sim. No que tange a relacionamentos familiares, ela vai se relacionar super bem. Por quê? Porque eles creem em princípios cristãos, estão colocando esses princípios em prática. E a palavra de Deus se cumpre, ainda que parcialmente, não é toda a palavra se cumprindo, mas essa parte da palavra de Deus que eles creem e colocam em prática, vai abençoar o lar deles e o relacionamento deles. Também na própria palavra de Deus, a gente pode usar um exemplo muito claro de pessoas que criam na autoridade do nome de Jesus. Ou seja, eles criam que se usassem da autoridade do nome de Jesus para pregar, expulsar demônios, orar por cura de enfermos, isso aconteceria. E eles começaram a fazer isso e fizeram isso no decorrer da sua vida, ao ponto que a narrativa bíblica que nós vamos ler agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, vai narrar homens que fizeram isso no decorrer da sua vida, creram em parte da palavra de Deus, creram na autoridade do nome de Jesus, porém não eram salvos. Ou seja, eles tinham fé comum para tomar posse de algo da palavra de Deus, agir em resposta e, desculpe a palavra, né? Funcionava. Deus manifestava poder por meio do seu Espírito, porque eles criam na autoridade e no poder que havia no nome de Jesus, mas não eram salvos, ou seja, não tinham fé salvadora. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem quem geralmente chama Jesus de Senhor são os crentes, né? Então nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. 22. Muitos me dirão naquele dia, aquele dia aqui é o dia do juízo,
juízo final. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não pregamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não fizemos milagres? E no 23 Jesus diz: E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, nunca foram salvos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eram pessoas que tinham a fé comum na autoridade do nome de Jesus. Eles ouviram sobre a autoridade do nome de Jesus, a pregação, alguém pregou, alguém ministrou na vida desses homens. Eles viram e ouviram e creram. E começaram então a usar de forma indevida, é claro, porque a autoridade do nome de Jesus foi concedida aos seus discípulos. Mas lembrando que quando Jesus concedeu aos seus discípulos, tinham 12, né, no primeiro momento, e um deles era o Judas. E provavelmente Judas deve ter expulsado demônios, curado enfermos, ter feito tudo aquilo que os outros 11 apóstolos fizeram. Por quê? Porque senão desconfiariam dele. E a Bíblia diz que ainda lá no fim do ministério de Jesus, né, na última ceia, eles estavam confusos em poder identificar quem de fato era o traidor. Eles não sabiam que era Judas. Então Judas expulsou demônios, curou enfermos na autoridade do nome de Jesus. Tinha fé na autoridade do nome de Jesus, em parte da palavra de Deus, mas não tinha fé salvadora. Então isso fica bem claro, agora fica bem claro na Bíblia Sagrada, de que existe categorias de fé. Apesar de fé bíblica ter como definição crer na Bíblia, crer na palavra de Deus, é possível crer em parte da palavra de Deus. Isso se chama fé comum, a fé que procede da própria palavra. Eu ouço, eu aprendo dela, eu creio nela e eu coloco ela em prática, ainda que parcialmente. Isso é fé comum. Tem gente que vai ter essa fé, a fé comum, no sustento de Deus. Tem gente que é incrédulo e não desconfia do sustento de Deus. Ele vai dizer, sempre vou ter o que comer. Ele acredita nisso piamente. Ele acredita que Deus é um Deus provedor. E tem gente que acredita na autoridade do nome de Jesus. E mesmo sendo incrédulo, ele diz, se eu falar para o demônio ir embora, ele vai embora. Então, a distinção bem clara na palavra de Deus sobre fé comum e fé salvadora, salvítica, justificadora, fé justificadora, ok? Na sua apostila, o segundo tópico aí sobre a fé, fala fé salvadora ou justificadora. Qual fé é essa? Ou qual categoria de fé é essa? É a fé lá de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé é a fé salvadora, a fé justificadora. Deus não dá uma medida dessa fé, porque senão teria gente mais salva e gente menos salva. Não, ou é salvo ou é perdido. Não tem pouquinho mais, pouquinho menos. Essa fé não é uma medida que Deus dá a todo mundo, não. Essa fé, a Bíblia é muito clara em dizer que essa fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Porém, não é um presente que Deus dá a todo mundo. É um presente que Deus dá aos eleitos de Deus somente. Então vamos dar base para isso. Nós já demos base para isso no módulo passado, salvação. Vamos relembrar Tito 1:1. Tito, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Quero ler um outro texto também, segunda de Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Segunda Tessalonicenses 3, 1 e 2.
2 Tessalonicenses 3, versículo 1 e 2 diz assim: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Que fé que é essa que não é de todos? A fé salvadora, porque haviam homens aí dissolutos e maus que não criam, que relutavam, que não eram livres do pecado, e Paulo diz: a fé não é de todos, aos Tessalonicenses, e a Tito ele diz: a fé é dos eleitos de Deus. Não procede do homem, não é natural, lembra-se disso. Fé bíblica em nenhuma das categorias é natural. Ela procede de Deus, procede da palavra de Deus. Ela vem sempre de Deus. Mas a fé salvadora, ela vem de Deus para os seus eleitos. É um presente de Deus para os seus eleitos. Não é de todos. A fé gerada pelo fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito, note que é no singular, não está escrito, mas os frutos, é o fruto do Espírito. Nós comparamos o fruto do Espírito, muito comum, com uma laranja. A laranja é um único fruto, uma única fruta com vários gomos. E cada uma das características do fruto do Espírito formam esse único fruto, a laranja. Porém, quando nós recebemos a salvação, nós recebemos o Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós. E ele não é uma força, ele não vem em parte. Então, vem ele e as suas características, o seu fruto. E esse fruto vai sendo manifesto em nossas vidas. Essas características vão sendo manifestas em nossas vidas conforme nós vamos amadurecendo em Cristo. Nós temos um módulo que se chama Maturidade Cristã, que a gente trabalha exatamente esse conteúdo, A maturidade, amadurecer em Cristo, de uma forma que o fruto do Espírito fique evidente na vida dos crentes maduros. Mas o fruto do Espírito é, diz o texto, amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, no 22 cita fé. Depende da versão, essa palavrinha fé vai ser traduzida por fidelidade. E de fato é uma boa tradução. Por que é uma boa tradução? Porque essa fé do fruto do Espírito é uma fé de confiar no Pai. Para a gente usar uma ilustração de novo de pai e filho, é como um filho que está à beira da piscina e o pai está dentro da piscina, e o pai diz para o filho, fala, pula, e a criança se joga, pula ali na direção do pai. É uma fé que faz com que a gente crie uma confiança no Pai. É uma fé de fidelidade, de compromisso com o Pai, de confiança plena no Pai. Faz com que a gente seja fiel a Deus, ao mesmo tempo que a gente confie cada vez mais no Senhor. Note que essa mesma criança, às vezes é uma outra pessoa que está dentro da piscina e vai falar para ele, pula, vem, pula, confia, ele não vai pular. Somente no Pai que ele confia é que ele pula, ou na pessoa que de fato ele confia, usando o exemplo da criança, é que ele pula. Então a fé aí do fruto do Espírito é uma fé de fidelidade, faz com que a gente cada vez mais, conforme a gente vai amadurecendo em Cristo, vamos confiando mais no Senhor e vamos também sendo mais fiéis ao Senhor, mais obedientes, mais santos, mais vinculados a um relacionamento íntimo com Ele e cada vez mais abandonando, deixando as coisas do mundo para trás, Porque lembra os irmãos que relacionamento com o mundo é infidelidade para com Deus. A Bíblia chama aquele que se relaciona ou ama as coisas do mundo como adúlteros, ou seja, comete adultério, é infiel
aquele que ama o mundo e as coisas do mundo. E é o fruto do Espírito, essas características do Espírito Santo que vão se manifestando em nós, que gera essa fé, essa fidelidade a Deus, essa confiança em Deus e essa intimidade e esse relacionamento sem ter traição nossa para com Deus, né? Porque Ele não trairia-nos jamais. A fé extraordinária, diz aí na sua apostila. E essa fé é uma manifestação do Espírito Santo. Ou seja, essa fé, essa categoria de fé, a fé extraordinária, o homem não tem ela. É uma manifestação. Acontece na vida do homem porque o Espírito Santo quis, porque lhe apraz. É uma fé sobrenatural. Tá certo que toda fé bíblica, por ela proceder de Deus, ela é sobrenatural. Mas é uma fé que acontece, que se manifesta na vida do homem, não depende dele, é um milagre, é uma operação do Espírito Santo, ok? Para ficar bem claro. Efésios 2, 1 de Coríntios 12, 9. 12, versículo 9. Diz assim: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, né? A parte A do versículo, 1 de Coríntios 12, 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Aqui está falando dos dons do Espírito Santo, tem um módulo que nós estudamos sobre isso, cada um deles. E aqui está dizendo que o Espírito Santo, no contexto, se você ler o capítulo todo, você vai ver que o Espírito Santo manifesta conforme ele quer, conforme ele apraz, conforme a sua vontade, não conforme a vontade do homem. O homem não tem. Os dons do Espírito Santo não pertencem ao homem. É uma manifestação do Espírito conforme lhe apraz, quando ele quer, ok? Aí também na sua apostila cita outra referência, Hebreus 11. Hebreus 11, a gente chama esse capítulo, né? Depende, a Bíblia já intitula esse capítulo assim, como a galeria dos heróis da fé. E aqui cita várias manifestações dessa fé extraordinária, né? Que chega a beirar a loucura o que alguns homens fizeram, e Deus ali honrou, manifestou essa fé na vida deles. Então quero ler um trecho aqui, Hebreus 11, do 33 em diante, diz assim: os quais pela fé, por essa fé extraordinária, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo. Lembra lá? Então aqui a boca dos leões, Daniel, na cova dos leões, apagaram a força do fogo ali, né, os jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enquanto na fornalha, né, o fogo não os consumiu, fornalha de fogo ardente não os consumiu, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Até aí. Aqui, se você ler o capítulo todo, você vai ver que serão citados nesse capítulo o nome de diversos heróis da fé da Bíblia Sagrada. Entre eles, você vai encontrar Sansão, por exemplo. A Bíblia deixa claro que em determinado momento da vida de Sansão, ele pegou o osso do queixo de um jumento, queixada de um jumento, e partiu para cima, né, de 1000 homens, e venceu esses 1000 homens com um pedaço de osso. É claro que isso é irracional. Ninguém partiria para cima de 1000 homens com um pedaço de osso, a não ser que Deus desse uma coragem sobrenatural e uma força sobrenatural, uma fé sobrenatural, para que ele pudesse fazer isso.
Mas lembrando que essa força extraordinária na vida de Sansão não era dele, não estava contida nele o tempo todo. Era uma manifestação do Espírito Santo para a glória do seu nome, para a glória do nome de Deus. Lembrando que Sansão começou a bulinar com o pecado, abandonou ali sua missão, sua vida de nazireado, e com isso foi preso pelos filisteus, teve seus olhos vazados, foi preso ali arrastando um moinho como um animal, e não tinha essa força descomunal, essa força extraordinária sendo manifesta na vida dele, até o dia em que, no dia da sua morte, foi levado no templo, e ali no templo ele clama a Deus pedindo ao Senhor que desse força para ele, se manifestasse na vida dele, mais uma vez. E ele pegou as colunas do templo ali e derrubou aquele templo sobre os filisteus, e a Bíblia diz que Sansão matou muito mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Lembrando que em uma ocasião ele matou 1000. Então imagine quantas pessoas ele matou ali, né, quantos incrédulos ali, quantos inimigos do povo de Israel ele matou naquela ocasião. Não foi suicídio, como alguns dizem, né? Não foi, porque se fosse suicídio, era suicídio assistido, né? Deus que deu o poder para ele fazer aquilo. Nenhum ser humano pega 2 colunas de um templo, né? Pega colunas de um templo e quebra. Foi Deus que deu essa força, mas Deus deu essa força por manifestação do Espírito Santo. Então essa fé extraordinária é uma manifestação do Espírito Santo, não é algo que está contido, não é algo que o homem tem. Diferente da fé comum. A fé comum é algo que o homem ouviu algo da palavra de Deus e creu, ele tem, é dele. Pode diminuir, porque ele, ao invés dele crescer na fé, se alimentar da palavra de Deus, da comunhão com Deus e com os irmãos, estando ali sendo incentivado na palavra, ele não sendo incentivado na palavra, essa fé vai se apagando, vai diminuindo dentro dele. Ao ponto que, quando ele vai crescendo, amadurecendo em Cristo, crescendo na palavra, essa fé vai crescendo também dentro dele. Fé comum. A fé salvadora, ela tem uma única medida e é dada por Deus aos seus eleitos, não é de todos. A fé gerada pelo fruto é essa fé de fidelidade, de confiança em Deus, que vem com a maturidade cristã, conforme a gente vai crescendo em Cristo. Vem com a maturidade. E não é essa fé que diminui ou cresce como a fé comum. Essa fé, fruto do Espírito, é característica do próprio Deus, Espírito Santo, dentro de nós, formando o nosso caráter. E a fé extraordinária só acontece na vida do homem quando o Espírito Santo manifesta. Lembra daquele homem aleijado, paralítico, que estava ali na beira do poço de Betesda, e ali descia um anjo, a Bíblia diz, e movia as águas, e aquele homem nunca conseguia ir lá, por ser paralítico, e precisava que alguém pegasse ele e levasse ele lá. E aí vem Jesus diante dele, mal sabia ele, né, que o poço estava diante dele, não tinha água, mas era o poço diante dele, o próprio Cristo. Milagre do poço, o poço. E ele olha para Jesus e Jesus pergunta para ele, tem um diálogo com ele, ele fala que ninguém levava ele, nunca dava tempo, há quantos anos ele estava paralítico. E Jesus olha para ele e fala para ele, toma tua cama e anda. Note com clareza, vai lá ler essa narrativa, que você vai entender com clareza de que ele não sabia quem Jesus era, não sabia. Ele não conseguiria naquele momento exercer fé em Cristo, dizendo, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é Deus encarnado, o Senhor tem poder, é o Senhor que faz milagre no poço, o Senhor é o próprio milagre, faz em mim. Ele não tinha esse conhecimento de Cristo. Mas essa fé extraordinária, esse mover do Espírito Santo aconteceu no coração desse homem, e a Bíblia diz que ele levantou, tomou a cama dele e foi embora. Passado um tempo que ele encontra Jesus no templo, e aí Jesus se revela a ele e explica claramente quem ele era para aquele homem, ok? Então vai ler esse relato bíblico para que você possa se lembrar disso também, como eu me lembrei aqui. Na sua apostila diz assim, a fé é cega, mas não é surda, né? É um trocadilho aí. Ela é cega porque a Bíblia diz que nós não andamos por aquilo que vemos, nós não andamos por vista, nós andamos pela fé.
Então ela não enxerga nada, ela não precisa ver nada e ela não vê nada. Mas ela não é surda. Por que ela não é surda? Porque ela age mediante aquilo que ouvimos de Deus. Nós agimos pela fé mediante aquilo que aprendemos de Deus, aquilo que ouvimos da palavra de Deus. 2 de Coríntios, é citado aí, né, na sua apostila, 2 de Coríntios 5, 7. Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por aquilo que nós cremos, pela fé, e não por aquilo que estamos vendo. Amós 3:7, Amós lá no Velho Testamento, né? Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos ler também o Salmo de 25:14, número 25:14, porque ele também tem relação com esse texto. Salmo 25, número 25, versículo 14. Diz assim: o segredo do Senhor, depende da versão, King James diz, a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Deixa eu abrir aqui na King James. A intimidade do Senhor, olha que gostoso, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. No texto de Amós que nós lemos, a Bíblia está dizendo de que Deus não faria nada ali mediante uma ação de Deus para o povo de Israel. Ele não teria uma ação grandiosa para a nação sem antes revelar essa ação aos profetas. Glória a Deus por isso. E também aqui Deus está dizendo nesse texto de Salmos que daqueles que ele é íntimo, a intimidade do Senhor, daqueles que ele é íntimo, ou seja, quem são esses? Os que o temem, o texto está dizendo, os quais a estes ele revelará os segredos da aliança, da sua aliança. Ele revelará os segredos da aliança da graça. Ele vai dar profundidade na palavra, ele vai revelar segredos da palavra dele, ele vai, por sua intimidade, falar com essa pessoa. Então a fé, ela é cega, porque a gente não vive e não toma atitudes por aquilo que estamos vendo. Mas ela não é surda, porque o Senhor fala conosco. O Senhor fala com você que é íntimo dele. O Senhor fala comigo e com você que busca, nós que buscamos ao Senhor. Ele fala conosco e nós vamos agir e viver mediante a sua palavra. Repito, seja ela escrita, a Bíblia Sagrada, ou seja ela revelada na sua intimidade, na intimidade do Senhor, para mim e para você. Então nós não vamos ter uma fé surda, nós podemos ter uma fé cega, mas não surda. O outro tópico diz: torna concreto aquilo que está no abstrato. Torna concreto aquilo que está no abstrato. Romanos 4:17 diz assim a palavra de Deus: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Aqui Deus falando sobre Abraão. A gente quer a parte B desse texto, mas eu vou ler até lá. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos. Note isso, agora é a parte que nos interessa aqui, não que não nos interessa esse texto, para o módulo que estamos estudando. E convoca, chama a existência, convoca a existência elementos inexistentes, como se existissem. Deixa eu ler no Almeida, né? E chama as coisas que não são como se já fossem. Chama a existência, convoca a existência as coisas que ainda não existem. E chama as coisas que não são como se já fossem. Para Deus que está na eternidade,
que é um Deus de eternidade passada, a eternidade futura, de eternidade a eternidade é Senhor. Ele chama as coisas para acontecerem e como ele está na eternidade futura, ele está vendo materialmente. Ele está vendo de forma concreta. Aquilo que para nós é abstrato, para ele é concreto. Teve um professor, no seminário que ele disse assim: Deus tem fé. Isso doeu nos meus ouvidos, Deus tem fé. E depois ele disse: Deus não duvida da sua palavra. Ele crê piamente que tudo aquilo que ele falou vai se cumprir. Verdade. Então Deus tem fé, sem dúvida nenhuma. E você deve ter fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é uma historinha da carochinha. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Lembre-se que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus falou e as coisas que não existiam, existiram. Deus falou e criou a terra. Deus falou e do nada as coisas surgiram. Então creia nessa palavra toda poderosa. Creia naquilo que Deus diz. Creia piamente, porque Ele é capaz de chamar à existência aquilo que não existe, de tornar concreto aquilo que para nós, aqui e no agora, ainda é abstrato. Por isso que acerca da justificação e também da glorificação, principalmente da glorificação, quando Deus fala de nós, como falamos no módulo de salvação, Ele fala no passado, aqueles a quem Ele glorificou. Ainda não estou com o meu corpo, você não está com seu corpo glorificado. Mas Deus fala no passado, em Romanos 8. Já glorificou no passado. Porque Ele tem plena convicção de que isso vai se manifestar na minha vida e na sua vida. E lá na eternidade futura, porque Deus não está no nosso tempo, está fora do tempo. Ele está te vendo glorificado, está me vendo glorificado. Cuidado em pensar que você está vivendo uma vida aqui e uma vida futura. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Ou que você é um ser que está na história, em vários pontos da história ao mesmo tempo. Não pense essa bobagem toda não, tá bom? O que eu estou dizendo é que Deus que vê o futuro, porque é eterno, está na eternidade, é onisciente, sabe de todas as coisas, Ele fala das coisas que não são como se fossem e chama à existência coisas que agora não existem, mas existirão lá, ok? Voltando para a sua apostila, diz assim: a fé abre nossos olhos espirituais para vermos com antecipação o que irá se materializar no mundo físico. Salmos 119, Salmos de número 119, versículo 18. Diz assim: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Abre tu os meus olhos, vou parafrasear assim, para que eu entenda, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. E note isso, note isso. Esse tópico está dizendo que a fé ajuda-nos a ver com antecipação, a ter a viva esperança de que aquilo que está no mundo espiritual vai se materializar no mundo físico. Aquilo que Deus prometeu no mundo espiritual vai acontecer aqui, no mundo físico. Aquilo que está revelado na palavra de Deus acerca do futuro vai acontecer aqui, no momento em que o Senhor tem preparado para que aconteça. Mas vai. Quero ler com vocês um texto que é bem bacana, que trata desse mundo espiritual, segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Não é primeira Reis, é primeiro Reis, segundo Reis, porque é um livro. Assim como não é primeiro Tessalonicenses, é primeira Tessalonicenses, porque é uma carta. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17, diz assim:
E o servo do homem de Deus, aqui é Geazi, é o servo de Eliseu. Deixa eu contar essa história, a gente lê e fica mais fácil para você entender. Ele acorda de manhã, vai e abre a janela e tinha um rei querendo matar o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu estava atrapalhando seus planos, ele contava das estratégias, Deus revelava para Eliseu as estratégias de guerra desse rei, e Eliseu ia lá e contava para o rei de Israel. Então, esse rei falou, vou matar esse Eliseu, vou pegar esse Eliseu. E ele vai e cerca a casa de Eliseu com cavalos ali, com o exército dele. E o Geazi vai, abre a janela e olha e vê esse exército todo. E aí ele vai lá falar com o Eliseu e diz, Eliseu, lascou. Tem um exército aí cercando a nossa casa. A gente tá ferrado. Tô parafraseando. Eliseu vai lá, dá uma olhadinha na janela e fala o seguinte para o Geazi. Ele diz assim, Geazi, mais são os que estão conosco, note isso, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ali, Geazi estava vendo um monte de gente, soldados inimigos cercando a casa do profeta Eliseu. E ele estava pensando, estamos lascados. Porque ele estava vendo só o mundo natural. Eliseu, olhando por meio de uma revelação de Deus, Deus deu uma visão a Eliseu. Eliseu viu ali o mundo espiritual e viu que tinha muito mais anjos protegendo Eliseu, e Geazi, mais são os que estão conosco, do que demônios que estavam com aqueles exércitos, ou com aquele exército inimigo. E nessa narrativa, então, Eliseu olha para o Geazi e ora a Deus, dizendo, Deus, abra os olhos do moço. E aí o Geazi olha e consegue ver exatamente isso que eu estou dizendo, que a Bíblia está dizendo, que eu estou contando, de que tinha, junto com Eliseu, protegendo Eliseu, muitos anjos e bem menos demônios protegendo ou atuando por meio daquele exército inimigo. Então, a gente vai ler essa narrativa para você ter certeza, tá bom? Mas eu quero dar uma ênfase de que a fé, ela está baseada na convicção de que as coisas do mundo espiritual são reais. A fé está baseada, fundamentada na convicção de que as coisas do mundo espiritual são reais. Você deve acreditar piamente, ter fé, de que as coisas do mundo espiritual são tão reais quanto essa caneca aqui. A fé dá-nos convicção para que a gente possa viver nesse mundo não só de forma natural, não vivendo só por aquilo que estamos vendo, porque isso é natural, mas vivendo por aquilo que não estamos vendo, vivendo pela fé. Então eu quero ler essa narrativa, segundo Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17, diz assim: E o servo do homem de Deus, Geazi, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, o exército inimigo, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Ok? Então, aqui esse texto é muito claro de que o mundo espiritual, esse e muitos outros textos da Bíblia Sagrada, ele existe, ele é real, e eu e você devemos viver a vida pautados nesse mundo espiritual, não no mundo natural. Quem vive no mundo natural vive por autoconfiança, por otimismo, por motivação, por pensamento positivo. Mas quem vive esperando no futuro, esperando o futuro,
não no mundo natural, não por aquilo que vê, e nem por essas coisas humanas. Ele vive pela fé, crendo que o mundo espiritual é real, crendo que aquilo que Deus, que é Espírito, disse, irá se cumprir cabalmente, completamente. Aí na sua apostila diz: a fé vem pelo dar ouvidos, dar crédito, obedecer à palavra de Deus, e cita Romanos 10:17, que nós já lemos, que diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Esse ouvir aí significa dar crédito, não é escutar, entrar por um ouvido, sair por outro, entrar por uma orelha, sair por outra. Não é escutar, é ouvir, dar crédito, obedecer, reagir à palavra. Isso é fé. Tem gente que pensa que a fé vem pelo mero ouvir, pelo mero escutar. Até se eu colocar aqui um fone de ouvido, ficar ouvindo a Bíblia na voz do Cid Moreira, eu vou ser um homem robusto de fé. Não. A fé vem pelo dar ouvidos, pelo crer, por obedecer, por colocar em prática, por reagir àquilo que ouvi. Isso é fé. Tomar posse, crer e agir, dar crédito à palavra de Deus. E é claro que é só a palavra de Deus que dá ouvidos. Por isso que lá em Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é só a fé que faz com que o homem tenha ouvidos para crer e ouvir e entender a palavra de Deus. A fé salvadora é um presente de Deus aos eleitos, diz na sua apostila. Nós já abordamos esse tópico e nós já lemos todos os versículos que estão aí entre parênteses. A fé salvadora em Cristo nos justifica. Então vamos dar a base bíblica para isso, né? A fé salvadora em Cristo, nos justifica. Nossa justificação é pela obra de Jesus na cruz e não por nossas atitudes humanas. Então, a nossa fé em Cristo nos justifica. Romanos 3:28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, sem a sua obediência, sem o seu sacrifício, sem os sacrifícios da lei. Ele é justificado somente pela fé. Ele é justificado porque recebeu a fé salvadora de Deus e creu que Jesus Cristo morreu no lugar dele na cruz do Calvário, e creu também, como a mensagem que partilhei com os irmãos aí, de que ele também morreu, foi crucificado com Cristo, foi atraído pelo corpo de Cristo e foi crucificado. Seu velho homem morreu na cruz do Calvário. Ele crê nisso, de que ele foi condenado juntamente com Cristo Jesus, seu velho homem, e ressuscitou juntamente com Cristo Jesus para viver em novidade de vida, e que Deus, quando olha para ele, vê ele dentro de Cristo, justificado pela fé. Lembrando que a gente tem um módulo chamado Justificação pela Fé, né, que trabalhamos exatamente esse conteúdo. Então, ele crê que quando Deus olha para ele, vê ele em Cristo, porque ele foi eleito em Cristo, escolhido em Cristo, e ele morreu com Cristo, e ressuscitou com Cristo, e Cristo foi punido no lugar dele na cruz, e ele crê em tudo isso, e por isso Deus o aceita em Jesus Cristo, dentro de Jesus Cristo. Deus olha para ele e vê Cristo. Esse homem está pela fé justificado dos seus pecados, é salvo, foi justificado por Deus, declarado justo por Deus. Atos capítulo 13, versículo 39. Diz assim: e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Por ele quem? Por Jesus. É justificado todo aquele que crê, pela fé somente, aquele que crê somente em Cristo. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele, Jesus, que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, note de novo, nele, para que nele, dentro dele, juntamente com ele,
nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos considerou nele inocentes, não porque somos inocentes de nossos pecados, somos culpados dos nossos pecados, mas como Cristo é inocente dos pecados, nunca pecou, levou sobre si a ira de Deus, levou sobre si os nossos pecados, foi punido por Deus pelos nossos pecados, castigado por Deus, moído por Deus pelos nossos pecados, satisfez a ira de Deus, satisfez a justiça de Deus, e nós estamos dentro desse justo chamado Jesus. Nós, a parte B do versículo 21 diz: o fez pecado por nós para que nele, dentro dele, fôssemos feitos justiça de Deus. Assim como ele é inocente dos pecados, ele nunca pecou, não dos nossos, porque ele levou os nossos sobre ele, né? Assim como ele é inocente de qualquer pecado, inclusive dos nossos, porque ele nunca pecou, nós nos tornamos dentro dele inocentes também, justiça de Deus, ok? Repito, não somos inocentes dos nossos pecados. Eu tenho que ter muito cuidado de usar essa palavra inocente. Nós fomos declarados justos, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados e nós estamos dentro dele. Nele nós somos declarados justos, ok? Mas falei muito até de justificação pela fé, tem esse módulo em momento oportuno aí, já passou, né, para as aulas, para os alunos que têm aulas presenciais. Nós nessa época de coronavírus, de quarentena, estamos tendo aula online e agora vou gravar todas as aulas, eu e os outros professores, nós vamos gravar as outras aulas para que isso fique aí disponível no YouTube para um aluno que perder uma aula, para um aluno que tiver que faltar, para um aluno que fizer uma cirurgia, por exemplo, faltar um mês, ou até para um aluno distante que queira fazer online. Então nós paramos por aqui. Na próxima aula a gente pega no tópico 2, pontos interessantes sobre a fé na Bíblia Sagrada. A gente vai pegar desse tópico 2, da página 2 para frente. Mas hoje nós paramos por aqui. Lembrando que no final desse módulo, para aquele aluno que já estava fazendo o curso presencial, nós teremos o nosso provão, o Enem Gospel, que a gente chama, né? Que é uma prova de 59 perguntas, quase 60, que diz respeito, essas perguntas são dos 3 últimos módulos, ok? Dos 3 últimos módulos. Você vai poder fazer na sua casa e depois a gente vai combinar uma forma de entregar. Muito provavelmente você vai poder jogar na minha casa, né? Ou colocar lá na igreja, ou responder no Word, salvar em PDF, por exemplo, ou no próprio Word e me mandar por e-mail. Então você vai ter essas diversas opções aí. O bom de responder no Word é que você não precisa imprimir. E aí fica mais fácil. Não precisa entregar em nenhum lugar fisicamente. É mais fácil para devolver o provão. Preenche seu nome, as respostas e devolve o provão por e-mail ou até por WhatsApp. Mas vamos convencionar por e-mail. Fica mais fácil a organização aí para mim, para os professores. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Desejo que o Senhor fale com vocês agora, a hora que vocês forem estudar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade. Reforço, por favor, leiam cada um dos versículos. E se puderem, aprofunde ainda mais. Faça uma busca pela palavra fé na Bíblia Sagrada, encontre outros versículos, leia outros versículos. E tendo dúvida, você pode perguntar para mim ou para outros professores, porque estão lá também, no nosso grupo de WhatsApp, por e-mail também. E você, aluno à distância, se você ainda não está no grupo de WhatsApp e deseja participar desse grupo, então pelo WhatsApp que está aqui, na legenda desse vídeo, você me chama e eu te adiciono lá no nosso grupo, né, nessa classe que está no 3º ano, cursando o 3º ano, desse curso livre de teologia chamado Alimento Sólido. Também, para você saber quais são os módulos, baixar o programa, né, o volume de horas aulas por cada módulo, você pode acessar o site alimentosolido.com.br. Se você não é inscrito lá no site, tem um formulário, você faz a sua inscrição
lá pelo site mesmo. E repito, todo o curso é gratuito. Que Deus o abençoe. Paz.